Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a quem está aqui presencialmente conosco. Boa noite a quem vai nos acompanhar no Instagram. Que possamos neste momento agradecer. Primeiramente a Deus, nosso Pai, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade, nossos mentores, nossos amigos espirituais, que nos trouxeram nessa noite, ao mentor da Paula, que estará conosco nesta palestra maravilhosa desta noite, a Paula, o esposo, as duas filhas maravilhosas que estão aqui conosco, que a gente possa neste momento nos harmonizar, trazendo à nossa mente nosso Mestre Jesus, imaginando com seus braços abertos, imaginando nos envolvendo em sua luz, em sua paz. Graças a Deus que possamos agora agradecer a Paula por estar conosco nesta noite, que ela possa ser envolvida, com certeza será, e nos passará as palavras sobre essa palestra maravilhosa do Pão e Vinho. Seja bem-vinda novamente à nossa casa. Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço por esta oportunidade que me foi dada, agradeço o convite. Então, para que possamos iniciar, eu peço um instante. Obrigada, Senhor, meu Pai. Aqui está a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade, e que a espiritualidade possa me auxiliar da forma que achar mais conveniente. Contando com o mentor Erasmo Rangel nesta noite, trabalhemos com harmonia e paz. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema, então, o pão e o vinho. E nós vamos utilizar o primeiro livro, o Evangelho dos Humildes, onde Eliseu Fibonacci fala para nós que a Páscoa foi instituída por Moisés em memória da saída do povo hebreu do Egito após a sua escravidão. Atualmente, nós já não comemoramos mais a saída do povo hebreu do Egito, mas sim a ressurreição de Jesus Cristo. Nós iremos utilizar um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 26, os versículos vão de 17 a 20, e os discípulos perguntam: onde quer que preparemos a tua Páscoa? Então Jesus diz: vá à cidade, à casa de certo homem, e diz: o mestre diz, em tua casa quero celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus ordenou e prepararam a Páscoa. À tarde, Jesus sentou-se à mesa com os 12. Já no livro O Redentor, Edgar Armond é quem nos explica que na ceia Jesus faz recomendações, ele faz promessas aos seus discípulos, ele traz as instruções finais sobre o envio do Consolador prometido. Jesus também diz que estava chegando o tempo da sua morte, ele retornaria ao Pai. Um trecho belíssimo de João 14, ele diz: não se turbe os vossos corações, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar. Os discípulos ficam assustados, ficam apavorados, porque iriam perder o seu mestre, o seu Senhor. Mas Jesus então dá instruções e fala inclusive que o julgamento da humanidade chegaria no tempo justo. Depois de tudo isso, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, Jesus é preso, Jesus é traído, nos lembremos, por Judas Iscariotes. Jesus é negado 3 vezes por Pedro. Jesus é julgado, Jesus recebe diversos açoites e é crucificado, mas o Mestre ressuscita no 3º dia.
20. E este, então, evangelista fala para nós que na ceia, antes do suplício de Jesus, não houve uma comemoração tradicional da Páscoa. Jesus parte o pão, ele benze esse pão, entrega aos seus discípulos e diz: comam todos, este é o meu corpo que será dado por vós. Logo em seguida, com o cálice cheio de vinho, Jesus dá graças, entrega aos seus discípulos e diz: bebam todos, este é o sangue do Novo Testamento, que será derramado em vosso benefício. Nos lembremos que, segundo Caimar Schutel, Jesus não está falando do pão material e do vinho de uva. Ele está falando da sua doutrina, do alimento espiritual, alimento este que deve ser repartido com todas as criaturas, para que ninguém sinta fome dos conhecimentos religiosos. Nesta parte, nós ficamos pensando: quantas pessoas têm fome de conhecimentos espirituais? Sim, nós estamos fazendo uma análise dos locais onde nós passamos. Vindo de casa para cá, as festas foram muitas, os bares estavam cheios, os shoppings lotados e as casas religiosas vazias. As pessoas têm uma entrega, um fascínio pelos bens materiais, pelas paixões do mundo e se esquecem do que realmente nos alimenta e nos move, que o alimento é o alimento espiritual, mas ainda estão muito entorpecidas pela matéria, ainda não conseguiram compreender que só o que nos firma neste mundo, o que nos dá base, alicerce, nos encaminhar a Deus, é este alimento que Jesus tem a nos oferecer. Jesus acrescenta, diz que a carne para nada presta, é o Espírito que vivifica. As palavras que digo são Espírito e vida. Então é isso. Independente da nossa religião, se somos realmente servos da doutrina espírita, mas existem tantos adeptos do espiritismo que são católicos. Existem inclusive nossos irmãos evangélicos que simpatizam com tudo que dizemos do nosso espiritismo evangélico cristão. Independente da religião, nós não devemos nos preocupar com o pão, com hóstia, porque nós não vamos comungar com pão e hóstia. Nós vamos comungar com a palavra de Cristo, ou seja, com a sua doutrina. Com a sua doutrina. Mas se nós utilizarmos novamente o livro de Eliseu Rigonati, o Evangelho dos Humildes, que é excelente, destrincha todo o Evangelho de Mateus, ele vai nos lembrar que na antiga lei de Moisés ocorria sacrifícios de animais na época da Páscoa. Você sabia disso? E aí, quando então se ofertava um animal para a divindade, este animal ficava ali queimando, mas não todo o animal, apenas uma pequena parte dele. O restante era consumido pelas pessoas. Então eles comiam aquela carne e inclusive utilizavam o sangue daquele animal para respingar nas pessoas. E isso você não sabia. Desta maneira, a lei determina que as pessoas comendo a carne e sendo respingadas pelo sangue seriam purificadas. Foi por isso que Jesus simbolicamente ofertou o seu corpo, a sua carne e o seu sangue para os seus discípulos, porque Jesus sabia que seria uma vítima para a sua nova doutrina. Jesus sabia que tudo aquilo precisava ser completado, Ivone. Ele sabia que precisava passar por
martírios para ressurgir, para passar pela ressurreição, para dar provas da sua imortalidade da alma, deixando claro que nós também somos seres eternos, que apenas o corpo padece e se perde, mas a alma, que pode ser livre, o espírito que vivencia tantas oportunidades de elevação. Então Jesus sabia que precisava passar por tudo isso. Portanto, quando Jesus simbolicamente oferece a sua carne e o seu sangue para os seus discípulos, ele faz isso porque ele sabe que através do seu sacrifício, o seu evangelho poderia ser consolidado nos corações dos homens. Ai, hoje nós temos uma vida tão plena, cheia de alegria, porque todos os homens se amam e este evangelho já está no coração de todos os homens. É verdade? Infelizmente nós não alcançamos isso, mas nós vamos chegar nesta parte. A importância do servo. Jesus acreditava que ele alcançaria este objetivo de plantar o seu evangelho no coração dos homens e que eles então conseguiriam a remissão de seus erros através da fiel observância dos preceitos evangélicos. Ou seja, se todos nós aqui que já erramos, se não nesta vida, mas em outra certamente, porque somos seres em evolução, estamos aqui neste planeta de provas e expiações, não é por um acaso, mas porque estamos fadados a ele diante da nossa própria vibração, de nossa própria evolução, que ainda não é suficiente para irmos para mundos superiores, se nós percebêssemos o que guardamos dentro do coração, as nossas chagas morais. Se fizéssemos uma reforma íntima eficiente, nos encararmos no espelho e tete a tete com minha própria consciência, conseguir perceber o que eu sou capaz de fazer, consequentemente o que eu fiz, através do Evangelho de Jesus, eu posso, com esforço e boa vontade, eliminar minhas más tendências? Sim! Sim, meus irmãos. Então, foi isso que Jesus deixou para nós. Se nós tivermos essa fiel observância dos seus preceitos evangélicos, com muito esforço, com muita lucidez, estarmos diante deste trabalho árduo de nos lapidarmos, com certeza alcançaremos um bom efeito ainda nesta encarnação. Com certeza daremos alguns passinhos em prol da nossa elevação. Mas quantos de nós já despertaram para isso? Poucos, eu não falei que o bar estava cheio? É mais ou menos desse jeito, irmã. Mas nós vamos buscar outro livro. E aí, no livro Jesus perante a Cristandade, achei esse livro esses dias, Ivone, top. Este livro, Frederico Pereira da Silva Júnior, no capítulo 9, ele diz que Jesus é o manso cordeiro, que seria imolado para a salvação de toda a humanidade. Lembremos então, lá na época de Moisés, eles usavam o sacrifício dos animaizinhos. Esta referência a Agnes. Jesus seria o manso cordeiro, o melhor dos animais daquele rebanho, que seria entregue em sacrifícios à divindade. Jesus então diz: comam a minha carne, bebam o meu sangue, símbolos da minha constituição física, que vocês julgam ser igual ao vosso corpo. Façam isso todos os anos em memória do meu nome. Portanto, será que é importante esta celebração da Páscoa? Porque muitos irmãos ficam na dúvida, falando: a Páscoa é uma grande tolice. A verdade é que todos só pensam nos ovos de chocolate. É verdade, eles vão continuar pensando assim se nós não nos expressarmos.
Evangelho, nós que estamos aqui, nós que amamos o Mestre Jesus e já nos colocamos nesta condição de seguidores, se nós não espalharmos a boa nova, para onde vai o Evangelho de Jesus diante de tantas pessoas que estão se perdendo por aí? É comprometimento meu, é obrigação minha. Será que é sua? É. Você é cristã, se você aprender alguma coisa com o que eu estou falando hoje, que eu sei que vai, porque ela sempre fala lá no carro, viu, gente? Ela vai aprender e ela vai falar com alguma coleguinha que está falando, que só está interessada em receber um coelho em casa, e ela vai falar assim: e Jesus? Você não abriu as portas da casa para o Mestre Jesus? E ela já vai ter plantado uma semente. Se essa menina que ainda vai fazer 9 anos, no dia 14 de abril, linda, se ela consegue divulgar a palavra de Jesus, sabe que todos os adultos podem fazer isso? Sim! Podem e devem. Então, voltando àquele livro que eu achei top, Jesus perante a cristandade, ele fala assim, que isso tudo quer dizer que, da mesma forma que os judeus se reuniam em família todos os anos para solenizar aquela passagem do povo hebreu nas terras do cativeiro para as terras da liberdade, assim também os discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus? Sim! Ah! Nós somos, boa noite. Nós somos, e os discípulos de Jesus, da mesma forma, devem se reunir em família todos os anos para lembrarem do dia em que ele, Jesus, pela palavra divina, conseguiu levantar os seus discípulos das sombras da morte para as alvoradas da vida. Por quê? Porque até então se acreditava na morte. Morte, caixão. Estou muito atriz, Ivone. Maravilhosa. Depois da ressurreição do Mestre Jesus, os pensamentos mudaram. Eles tiveram uma outra convicção do que é morte, do que é vida. Nós todos precisamos honrar este momento em família. Então, sim, a sexta-feira santa é importante, o sábado de aleluia é importante, o domingo de Páscoa é muito importante. Levar estas informações, lembrarmos da última ceia de Jesus, onde ele estava realmente envolvido com os 12, onde ele não apenas dividiu o pão e o vinho, mas ele lavou os pés dos seus discípulos, um sinal de extrema humildade, se curvando diante dos seus discípulos, diante de cada um deles, sabendo, porque Jesus sabia, sabendo que seria traído por um, negado por outro, que todos, ou melhor, quase todos, porque João ficou no Calvário, mas que quase todos fugiriam com medo de passarem pelos mesmos martírios do Mestre. E tudo isso é importante para nós. Deveríamos pensar nisso todos os dias, quando lamentavelmente estivermos diante de uma situação onde somos humilhados, somos discriminados. Eu estou falando tanto da mulher esses dias, mas se Jesus pôde ser humilhado, castigado, torturado, e ainda assim foi tão humilde que da cruz disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Jesus conseguiu fazer tudo isso, é tão importante nos lembrarmos dele todos os dias, porque em cada momento do nosso dia nos deparamos com uma situação onde nós podemos falhar novamente ou termos um aprendizado glorioso, sempre com o exemplo do Mestre. Então, naquele momento, foram muitos os recursos que ele utilizou para nos deixar aprendizados valiosos. Quando ele disse que um dos 12 o trairia,
aquele que comer o pão molhado, Judas pegou o pão molhado. Vá e faz o que tem de ser feito. Jesus sabia. Naquele momento no Monte das Oliveiras, quando ele pediu que os 3 discípulos orassem, mas eles dormiram. E Jesus estava entregue a uma oração com o Pai e diz: Pai, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua e não a minha vontade. Jesus sofreu. Jesus sabia que o que estava por vir seria terrível. Ele sofreu. Ele voltou aos discípulos e encontra os discípulos dormindo, como tantos de nós que dormem diante dos seus afazeres, dos seus compromissos, dos seus deveres. Tantos de nós que dormem e não conseguem enxergar nada, estão precisando de nós em algum lugar. E eu digo: vou fazer de conta que eu não estou aqui, porque de repente eles não me veem. Olhar para mim que hoje eu estou com uma preguiça, dormindo, gente, dormindo. Não percebeu que deve ser útil até cansar. É fazer até cansar. Livro dos Espíritos: o trabalho deve ser realizado no limite das nossas forças. Esse é o correto. E não ficar reclamando preguiçoso, mas estão dormindo. E Jesus diz: acordem, orai e vigiai para que não caiam em tentação. Isso aconteceu mais uma vez. Jesus orava e eles dormiam. Isso acontece. Jesus que está entre nós, Jesus que envia os bondosos trabalhadores do mundo espiritual para nos alertarem e falam conosco através do sonho. Só falta cutucar, gente. Sacudir, acorda, e entram com suas inspirações bondosas. Mas muitas vezes nós dizemos: eu escutei, mas eu não quero saber de você, eu me recuso a segui-los. Então existe tudo isso. Tão bom de nos lembrarmos. Erasmo ainda está mandando imagens, eu vou seguir. Ele me manda a imagem de quando os guardas se aproximam. Jesus e seus discípulos. Pedro fica indignado com aquela situação, como vão prender o mestre Jesus, e decepa a orelha de um dos guardas. Mas Jesus diz: embainha a tua espada, Pedro. Quem fere pela espada será ferido. Provando a lei de causa e efeito, ação e reação, Jesus não deixa por isso, recolhe a orelha e recoloca no lugar, curando o guarda que iria prendê-lo. Mas o guarda foge. O guarda não acredita que conseguiu ser curado pelo Mestre Jesus, tocado em seu coração. Tantas são as demonstrações que Jesus nos traz de todo o tempo que peregrinou com a sua cruz no Calvário, subindo o monte do Calvário, a cruz de Jesus. E todas as vezes que nós reclamamos da nossa cruz que está relacionada com enfermidades, cruz que está relacionada com parentes que temos que socorrer, cruz do filho que me dá tanto problema, ou do marido que me espanca, a cruz das injustiças sociais que eu sofro todos os dias, porque eu não consigo arrumar trabalho, é porta na cara que eu levo, ninguém quer escutar que eu estou passando fome. Tantas cruzes, e eu sinto indignação porque eu acho que eu não mereço passar por isso. Afinal de contas, sou uma pessoa bondosa, sempre que eu posso ajudo todo mundo, mas estou ali muitas vezes de nariz erguido, arrogante, orgulhosa, impetuosa. Eu não consigo entender porque tenho que carregar esta cruz. Mas se eu observasse Jesus, que era pleno de amor e sabedoria,
e carregou aquela cruz, por que eu, cheia de maldade no coração, não mereço ter o meu espírito lapidado? Por que eu não posso reconhecer que isso é bom para mim? É sim. E eu sempre tenho mãos que se estendem, mas eu estou dormindo, eu não enxergo. Eu não despertei. Erasmo fala, agora você pode continuar. Então eu vou seguir o livro A Vida Além do Véu. Este é de George Vale Owen, capítulo 5. Ele nos faz lembrar. Volta um pouquinho, Paulo. Ainda tem um pedacinho aqui do livro anterior que ele fala assim: nós precisamos nos lembrar também que os homens, na intenção de tudo materializarem, criaram um sacramento que se chama Eucaristia. Tem a ver aí com pão e vinho. Para aqueles que já foram católicos, vão se lembrar do momento onde o padre, ele faz a celebração com o vinho, e é naquele momento que existe a hóstia. Então as pessoas vão ali receber a hóstia e devem ficar silenciosas, ingerindo aquela hóstia, para, em contato com Deus e com Jesus, solicitarem a remissão dos seus pecados. É uma grandiosa oportunidade de interação com a espiritualidade. Já no mundo dos evangélicos, existe a Santa Ceia. Eu acredito que são 2 vezes no mês. Uma vez no mês? Obrigada. Uma vez por mês, eles fazem a Santa Ceia, também com essa necessidade de entrar em comunhão com o Mestre Jesus. Então, importante, porque desta maneira vão entrar em contato com todos os seus desvios, precisam se purificar, trabalhar com a reforma íntima e entrar em comunhão com o Mestre Jesus. Vejam como as outras religiões também observam tudo isso, e é importante para todos os fiéis, todos os cristãos. Agora sim, neste livro A Vida Além do Véu, ele diz que Jesus estava quase mudando do seu estado de encarnado para desencarnado. Jesus, sabendo disso, reunido ali na Santa Ceia, na última ceia, com seus 12 discípulos, ele faz um ritual de comunhão e de recordação, onde eles, seus 12 discípulos, e aqueles que o seguiriam, deveriam de tempos em tempos intensificar o contato com Jesus e obter de Jesus a vida, do qual ele e só ele é o reservatório. Então, era uma oportunidade grandiosa e é onde nós estamos resignados, pacientes, compreendendo nossas necessidades evolutivas e compreendendo os momentos que nos cercam, como é a nossa vida e por que é desta forma a nossa vida. Nós interagimos e estamos em comunhão com o Mestre Jesus, fortalecendo este contato com Jesus e com a espiritualidade, com seus emissários. Ele ainda diz que naquele ato do pão e do vinho ocorreu uma corrente vital. Lembremos de Jesus com todo o seu magnetismo, com todo o seu fluido que curava multidões, que multiplicava pães e peixes. O que Jesus era capaz de fazer expulsando legiões de demônios? E Jesus pega o pão e o vinho, magnetiza pão e vinho e entrega para os seus discípulos com a interpenetração de sua própria vida naqueles símbolos. Entrega aos seus discípulos. Mas, para que isso funcionasse, os discípulos deviam desejar o pão e o vinho. Eles tinham que dar, vamos lá, moço. Eles tinham que desejar, tinham que dar consentimento disso que eles estavam para receber, a própria vida do Mestre Jesus, aquele consentimento de que
eu te seguirei, de que eu levarei a tua palavra, de que eu continuarei como teu servo, eu serei para sempre o teu discípulo. Era aquele consentimento. Esse escritor fala que sem o consentimento, a pessoa não tem como crer na bênção. Esse consentimento, ele pode ser de caráter íntimo, você não precisa falar. Então, quando nós estamos falando aqui de Jesus e comunhão e consentimento para receber, cada um aqui não se envolve só comigo, se envolve com a espiritualidade, que age, que intercede, e cada um aqui se coloca à disposição de receber ou não, porque precisa do consentimento. Se vocês não estiverem de braços abertos para receber da espiritualidade, recebem? Não, porque existe um bloqueio. Depende da intenção. Então não vai receber a bênção, não vai receber a vida. Vamos continuar e vamos utilizar o Evangelho segundo João. Este é de William Baker. Baker. Evangelho segundo João, William. Nesse livro, ele fala que comer o corpo de Cristo é nutrir-se, é preencher-se, é irradiar com Jesus, é purificar-se com Jesus. Beber o sangue, o judeu acreditava que o sangue era a própria vida e que o sangue pertencia a Deus. Então é como se Jesus dissesse: eu estarei penetrando em você através deste sangue. Eu estarei penetrando dentro do seu coração. E eu sou a própria vida de Deus. Quando nós temos Jesus dentro do nosso coração, Jesus está dentro de nós. Jesus dentro de nós. O que é que eu posso fazer nesta vida preenchida por Jesus? Será que eu posso fazer alguma coisa boa? Opa, a moça ali fez assim, ó. A moça ali falou tudo. Foi assim tudo que você falou? Tudo. Com Jesus dentro de mim, eu tenho coragem? Sim. Eu tenho fé? Sim. Eu tenho luz? Sim. Eu irradio, eu posso fazer mais prodígios do que o próprio Jesus? Posso, porque Jesus determinou isso para nós. Muito mais. Se nós tivermos fé e com Jesus dentro de mim, eu posso tudo. Então é isso que Jesus diz. Eu vou para o último livro. No último livro, o Evangelho Misericordioso de Paulo Alves Godoy, ele fala para nós que o pão é a letra do seu Evangelho. Já o vinho é o Espírito que vivifica seus ensinamentos. E ele explica que muitos leem o Evangelho e ficam concentrados apenas na letra do Evangelho. Eles não percebem que precisam compreender os pensamentos de Jesus. Portanto, quando nós lemos o Evangelho, será que nós precisamos nos elevar para compreender os pensamentos de Jesus? Diz o mentor que sim, eu preciso fazer uma prece inicial para compreender os pensamentos de Jesus, para que essas palavras não se percam diante do que eu não consigo enxergar entorpecida. As pessoas precisam compreender o que Jesus queria mostrar e realizar para que possam vivenciar os ensinamentos de Jesus, para que possam andar na terra a exemplo do Mestre, senão nós não conseguimos fazer isso. Esse escritor ainda diz que existem muitas pessoas que apenas leem o Evangelho, eles não analisam e eles não realizam o
que tinham de realizar com a força do Evangelho. Eles não vivenciam. Então é como se eles estivessem mortos para as coisas de Deus, porque não houve o despertamento para a espiritualidade. Mas existem aqueles que leem o Evangelho, eles analisam as palavras, eles interpretam 1000 vezes, relê até absorver. Nós estamos falando de alimento espiritual, é isso mesmo. Você mastiga, você consegue engolir, você consegue digerir e aquilo te nutre, faz bem. Estes conseguem entender e vivem o que está contido no Evangelho. Eles conseguem exteriorizar a sua vontade de viver para as coisas de Deus. Isso é de fundamental importância, porque senão as palavras do Evangelho serão mortas para nós. E Jesus adentrará o meu coração? Não. E Jesus habitará em mim? Não. Então isso faz toda a diferença. Então ele fala assim que o pão e o vinho, a carne e o sangue, eles são um convite para o trabalho e para a reforma íntima. O trabalho, é claro, porque eu falei cumprimento de dever, eu falei de obrigações, eu falei de trabalhar até cansar. Trabalho, reforma íntima, eu falei de lapidação moral. Então ele diz que comer o pão é quando você consegue compreender as palavras. Você tem acesso à leitura, você tem acesso ao conhecimento que Jesus nos entrega. Já beber o vinho é assimilação e vivência desta doutrina. E ainda finaliza dizendo que a vivência dos ensinamentos transforma aquele que lê num luzeiro, porque essa pessoa vai ter potencial para iluminar o mundo. Desta maneira, nós chegamos no livro O Consolador, Emmanuel. E Emmanuel diz que a verdadeira Eucaristia evangélica é quando nós temos uma identificação real, verdadeira, do discípulo com Jesus, cujo ensinamento de amor e sabedoria vai servir para iluminar os nossos sentimentos e os nossos raciocínios em todos os caminhos da nossa vida. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Eu falei tanto, falei de pão, vinho, carne e sangue, e aí nós vamos refletir. Será que todos os anos, na Páscoa, nós pensamos e refletimos sobre tudo isso que estou dizendo? Não. Será que todos os anos na Páscoa, já começa ali na Semana Santa, entre abril as pessoas já começam a falar de Páscoa? Será que nós realmente estamos mais envolvidos com as ilusões da matéria, com a necessidade de comprar ovos, comprar o bacalhau, pensarmos então em convidar os parentes para um churrasco no domingo, mas o real convidado de honra não irá se manifestar em nosso lar porque as portas não foram abertas? Qual seria a minha necessidade diante deste momento? Momento de turbulências, inclusive. Eu falei que as pessoas se desviam dos objetivos cristãos, mas existem uma série de pessoas, e talvez mais numerosas, que são os sofredores. Sofredores que estão sendo espancados, humilhados, que recebem tantos açoites, que passam fome, que perdem suas casas nas enchentes móveis. São pessoas que precisam de acolhimento, de atenção, de amparo, de evangelho, porque muitas vezes eles recebem roupas, comidas, mas a leitura do evangelho não é feita, e sem o evangelho nós não temos forças para continuar. Porque eu enfrento uma situação difícil, alguém me ajuda, eu já dou uma desanimada aqui. A gente vai falar de suicídio só em setembro?
Porque é isso que acontece, né? Em setembro a gente começa a falar do setembro amarelo para todos os lados. Mas daqui até setembro, tem vários que estão querendo se atirar da ponte. O que é que eu posso fazer para melhorar essa situação? E eu falei que se ela, com menos de 9 anos, consegue propagar a palavra do Senhor Jesus, nós que somos adultos, temos a obrigação de plantar uma semente no coração do nosso irmão. Mas você quer saber? Tem gente que tem vergonha de falar do Evangelho. Tem gente que tem vergonha de falar do Evangelho. E ainda fala mais. Aí se eu falar, ele vai saber de que religião eu sou. Não é vergonha de falar do Evangelho? Não é vergonha de falar que é espírita? Como assim, gente? Poxa, espírita, como assim? Então quer dizer, está com vergonha de Jesus. Está com vergonha de Jesus? Tá. Porque senão abria a boca e falava coisa linda do Evangelho. Despertava o outro que está dormindo. Auxiliava aquele irmão, dava coragem, plantava ânimo no coração. Então é isso. A reflexão é: como será esta Semana Santa na tua vida? Será que vai fazer alguma diferença que a gente conversou aqui? Como será esta Semana Santa com a lembrança da última ceia de Jesus? Último momento de paz que Jesus viveu com os 12. Será que este ano nós iremos entrar em comunhão sincera e ativa com o Mestre e aproveitarmos este momento para nos nutrirmos com a sua palavra e modificarmos alguma coisa que existe dentro de nós para que, como um ser ativo e lúcido, possamos desempenhar um trabalho diferente nesta terra de meu Deus, que está precisando de gente boa fazendo coisa útil? Eu espero que sim, meus irmãos, que vocês tenham falado, gritado assim, sim, 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 e que vai dar tudo certo. Eu agradeço muito pela oportunidade que me foi dada. Vou fazer uma prece para finalizar o meu trabalho espiritual. Amado Senhor Jesus, nós agradecemos a Deus pelo Teu Evangelho em nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor Mestre, porque dentro dos nossos corações nós temos a Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, das necessidades, das nossas necessidades e também dos nossos irmãos. Nós que estamos aqui nos colocamos numa situação de servos. Nós pedimos a Deus que possa iluminar as nossas consciências, colocando diante de nós tudo aquilo que devemos realizar e que não fraquejemos, Senhor Jesus. Que tenhamos a Tua imagem como guia, como exemplo de todas as situações que iremos encontrar, para carregarmos a nossa cruz diante dos açoites que receberemos, mas que sempre possamos contar com a Tua imagem, com a Tua presença, que o Senhor realmente impere dentro de nossos corações. Deus Pai, nos dê forças para prosseguir, que não nos falte fé e coragem para nos guiarmos pelo amor de Jesus. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão aos meus irmãos pela atenção de hoje.